Utilize o texto para responder as questões 56 e 57. Há uma crença de que cada ano que um cão vive é equivalente a 7 anos humanos, em qualquer estágio da vida do animal. Mas novas pesquisas sugerem que a relação não seja tão simples se considerarmos alguns marcos básicos do desenvolvimento canino. O gráfico apresenta modelos baseados em diferentes regras que estabelecem uma equivalência entre a idade do cachorro e a idade humana aproximada. Então ele coloca um gráfico aqui, em que aqui no eixo vertical nós temos idade humana aproximada e aqui no eixo horizontal nós temos a idade cronológica do cachorro. E nesse gráfico nós temos 3 curvas. Em verde aqui nós temos a regra do fator 7, em azul a regra padrão refinada e na cor preta a regra logarítmica. As regras que definem cada um desses modelos que associam a idade do cachorro X em anos à idade humana aproximada Y em anos estão definidas pelas relações. Ele coloca regra do fator 7, Y igual a 7x para a idade X entre 0 e 16. Regra padrão refinada, Y igual a 12x se o X estiver entre 0 e 2 e 24 mais 4 vezes X menos 2 se o X estiver entre 2 e 16. E por final nós temos aqui a regra logarítmica, que é Y igual a 31 mais 16 ln de X para esse X entre 0,15 e 16. Lembrando que esse Y ele representa a idade do cachorro caso ele fosse um humano, e o X representa o tempo em anos. Então, por exemplo, na regra do fator 7, se o cachorro tiver 2 anos, então vai ser 7 vezes 2, Y igual a 14 anos, seria um humano de 14 anos de idade. Aí na questão 56 ele pergunta a idade do cachorro para a qual a regra do fator 7 e a regra padrão refinada se equivalem, ou seja, apresentam a mesma idade humana aproximada Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Galerinha, para responder a questão 56, você deve observar o seguinte. Ele pergunta qual que é a idade do cachorro para a qual a regra do fator 7, ou seja, essa regra aqui, e a regra padrão refinada, ou seja, essa regra aqui, se equivalem. Em outras palavras, a gente vai simplesmente igualar esse Y verde com esse Y azul. Em outras palavras, eu quero saber qual que é a idade cronológica do cachorro em anos, ou seja, o valor do X, que tanto faz eu substituir na função de cima como na função de baixo. Só que, galera, nós temos um problema. Na função de cima, ou seja, na regra do 7, o intervalo válido para a idade cronológica do cachorro, ou seja, esse X aqui, é de 0 a 16. Enquanto que para a regra padrão refinada, nós temos 2 intervalos. O X entre 0 e 2 e o X entre 2 e 16. Então, para isso, galera, a gente vai usar o gráfico, porque o gráfico ele nos dá uma dica de quando que esse valor aqui no Y vai ser igual para os dois gráficos. Ou seja, é esse ponto de intersecção que eu marquei aí para vocês. Repare que esse ponto de intersecção ele corresponde ao segundo trecho da curva azul, ou seja, ele se refere a esse intervalo do X entre 2 e 16. Essa é a dica que o gráfico nos dá. Então o X que a gente está esperando, embora a gente não saiba logo de cara, nós sabemos que o X ele tem que estar no intervalo entre 0 e 16. É como se fosse uma condição de existência contextualizada aí no exercício. Então, dito isto, galera, nós podemos dizer que o Y da regra do 7 é simplesmente 7x, e isso tem que ser igual ao Y da regra padrão refinada, que nós vamos escolher a segunda equação, 24 mais 4 vezes x menos 2. Logo, nós podemos concluir também, né, fazendo a distributiva aqui do 4x. Então nós temos 7x igual a 24 mais 4 vezes x, fazendo o chuveirinho aqui, vai ficar 4x, e 4 vezes menos 2 vai ficar menos 8. Subtraindo menos 4x os dois lados da balança, esse 4x cancela com esse menos 4x. Portanto, nós concluímos aqui categoricamente que 7x menos 4x costuma dar 3x. 24 menos 8 costuma dar 16. Em outras palavras, esse x pode ser escrito como 15 sobre 3 mais 1 sobre 3. Por que estou decompondo esse 16 como sendo 15 mais 1? Mas por que você está fazendo tudo isso? Justamente para entender que quando eu passo 3 dividindo os dois lados da balança, o 15 sobre 3 equivale a 5 anos, e 1/3 de ano nós sabemos que são 4 meses, ou seja, 5 anos e 4 meses seria a idade cronológica do cachorro, né? Seria a idade real do cachorro, digamos assim, que caso ele fosse um humano, tanto faz eu substituir aqui na regra do fator 7 ou na regra padrão refinada.
refinada, nós até podemos fazer esse cálculo, né? Vai ficar 7 vezes 5 anos e 4 meses. Então 7 vezes 5 vai dar 35 anos, mais 7 vezes 4, 28 meses. 28 meses, galera, são 2 anos, né? Que dá 24 meses mais 4 meses. Ou seja, o Y pela regra do 7 seria 37 anos mais 4 meses, a idade do seu cachorrinho de 5 anos e 4 meses, caso ele fosse um humano. E esse valor tanto faz como tanto fez se a gente substituir isso também na regra padrão refinada. Se você pegar esse x e substituir, também vai dar o mesmo valor. Lembrando que você não pode substituir nesse intervalo, justamente porque 5 anos e 4 meses está no segundo intervalo. 5 anos e 4 meses é o que está exatamente na alternativa B aí da questão 56. Então agora vamos para a questão 57. Então na questão 57 ele pede aí, considere a tabela a seguir, ele coloca a tabela aqui, seja ele o menor número inteiro de anos completos de um cão para que, segundo a regra do fator 7, a idade humana equivalente ultrapasse 100 anos. Ao aplicar n na regra logarítmica, o número de anos completos da idade humana equivalente será igual a... Vou colocar as alternativas aqui e em seguida nós vamos fazer a resolução. Galera, é possível compreender nesse exercício que a regra do fator 7, que é muito conhecida, ela tem uma grande imprecisão e o exercício quer trabalhar em cima dessa imprecisão. Então a primeira coisa que nós devemos estudar é qual é a idade cronológica do cão, ou seja, a primeira coisa que eu quero saber é qual é o valor do x se a idade humana equivalente ultrapasse 100 anos, ou seja, eu quero saber o valor do x quando o y ele é maior do que 100. No exercício ele resolveu chamar esse x aqui de n, sendo que esse n ele pertence aos números inteiros, galera, ou seja, não pode ser um número quebrado. Logo, a primeira providência que nós podemos fazer é substituir esse y por 7x, fazer que 7x é maior do que 100, e se a gente resolver essa equação, vai dar x, ele é um número maior do que 14,2857 aproximadamente. Como esse x ele pertence aos inteiros, então nós devemos considerar o primeiro valor inteiro depois do 14,28, que satisfaz a proposição. Qual é a proposição? De que a idade humana equivalente ultrapasse 100 anos, ou seja, o x tem que ser 15 anos. Se a gente escolher 14, não vai ultrapassar 100 anos, justamente porque 14 vezes 7 é igual a 98 anos, então tem que ser 15 anos. 15 anos, então, é a idade do nosso cão ali. Então imagina seu cãozinho com 15 anos. Ótimo, então vou até apagar essa expressão aqui, porque já foi. E nesse exercício eu não vou usar também a regra padrão refinada. Lembrando que o exercício resolveu chamar esse x justamente de n tem que ser igual a 15 anos, e agora a gente vai aplicar esse n na regra logarítmica, ou seja, o x vale 15, ou n é o x que vale 15. Parece confuso, mas vocês entenderam. O exercício resolveu dar uma especificidade para esse x aí. Então, aplicando na regra logarítmica, nós sabemos que o valor da idade humana equivalente na regra logarítmica é exatamente igual a 31 mais 16 vezes ln de x, só que esse x é exatamente igual a 15 anos, porque nós vamos aplicar agora a regra logarítmica para o n igual a 15, para saber justamente qual seria a idade humana equivalente do cachorro segundo essa regra aqui. Lembrando que esse 15 ele pertence ao intervalo do domínio dessa função, que tem que ser de 0,15 até 16. Ótimo! Então o que nós precisamos fazer agora é resolver essa equação logarítmica para determinar o valor de y. Só que, galera, está muito tranquilo resolver essa equação logarítmica justamente porque ele deu a tabela dos ln's. O que é a tabela do ln, galera? Então veja, aqui em cima nós temos o valor do x, quando x é igual a 2, por exemplo, o ln de 2 vale 0,70. Quando o x vale 3, o ln de 3 vale 1,10 e assim por diante. Ah, mas ele não deu ln de 15. É verdade, ele não deu ln de 15. Só que veja, galera, nós podemos escrever esse cara de um outro jeito. Nós podemos escrever como sendo 31 mais 16 vezes ln de 15. Só que em vez de escrever 15, nós podemos escrever 3 vezes 5. Ah, mas por que você fez isso, galera? Porque justamente nós temos o valor do ln quando x é igual a 3, justamente vale 1,1, e nós também temos o ln de 5, 4, 5. Quando x vale 5, o ln de 5 vale 1,6. Ah, então 3 vezes 5 é só fazer a multiplicação dos dois? Não, senhor, porque nós temos aqui a propriedade do produto aqui do logaritmando, e todo mundo que estudou log sabe que o produto aqui do logaritmando é a soma dos logs, né, galera? Quando a gente soma os expoentes, lá na potenciação, é quando a gente tinha a base igual, a base é o número de Euler, justamente porque é ln. Então nós podemos separar esse ln como sendo, veja bem, 16 vezes
o ln de 3, o expoente da base e, cujo resultado é 3, mais o expoente da base e também, cujo resultado é 5. Ora, que maravilha, galera, porque o ln de 3, nós temos o ln de 3, vale exatamente 1,10. E nós também temos na tabela o ln de 5. O ln de 5 vale 1,60. Então é só substituir balhufas borbulhufas, galera. E reescrevendo a expressão, nós temos y igual a 31 mais 16 vezes 1,10 mais 1,6. Só que, galera, nós sabemos que 1,10 mais 1,6 é exatamente 2,7. Então o y vai ser exatamente igual a 16 vezes 2,7, que costuma dar exatamente 43,2. 31 mais 43,2 costuma dar 74,2 anos. Ora. Então um cachorro de 15 anos, ele não vai ter 100 anos, ele vai ter aproximadamente 74,2 anos equivalentes à idade humana, tá, galera? Não é um cachorro de 74,2 anos, é um cachorro de 15 anos de idade cronológica. Então esse daqui é, entre aspas, a nossa idade real do nosso dog. E sendo essa idade real do nosso dog de 15 anos, segundo a regra do fator 7, ele teria mais de 100 anos, que para alguns isso é um absurdo. E segundo a regra logarítmica, ele vai ter 74,2 anos. Claro, isso é um valor aproximado, mas é o que está exatamente na alternativa E, 74 anos, aí da questão 57 da prova da Unesp da segunda fase de 2021. É uma questão muito interessante porque ela está contextualizada com esse problema da idade do cachorro. E quem não gosta de um cachorro, né? A gente sabe que eles envelhecem com uma rapidez maior do que nós, infelizmente. É muito divulgada a regra do 7, porque ela é simplesmente fácil de calcular. Porém, essas novas pesquisas sugerem a utilização da regra logarítmica, que parece muito mais fazer sentido. Você tem aí uma regra padrão refinada que não usa log, né? O pessoal tem pavor de log, mas se você souber trabalhar direitinho com as propriedades do log, cuja aula você consegue encontrar no canal, essa aula ela foi dada pelo professor Taif. Então, se você levar essas regras em consideração, você pode usar uma tabela dessas para chegar num valor muito mais preciso da idade equivalente do cachorro se ele fosse um ser humano. E com base nessa informação, você pode, enfim, aplicar o melhor tratamento para ele e oferecê-lo uma qualidade de vida, sobretudo. Então, observe que até na medicina veterinária a matemática está envolvida. Gostei muito da questão, espero que vocês também tenham gostado também. Por favor, deixem o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você puder tornar-se membro do canal, é uma maneira de você contribuir diretamente com o projeto Canal Aulas a Mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Falou!